1857. Allan Kardec apresenta a doutrina espírita, uma proposta conciliatória para o dilema entre fé e razão. Observando o fenômeno das mesas girantes, recolhe mensagens dos espíritos superiores. Nasce a doutrina espírita, ciência, filosofia de consequências morais, uma nova era de conhecimento sobre a imortalidade da alma, a reencarnação e a comunicação entre os mundos. Espiritismo, a evolução última da ciência e a terceira revelação de Deus. Olá, meus queridos amigos e irmãos. Muito boa noite. Estamos aqui neste domingo, 30 de novembro, para uma entrevista inédita, uma entrevista especial com meu querido amigo, irmão de fé, camarada, Luiz Jorge Lira Neto. Luiz Jorge é um grande pesquisador espírita, alagoano, trabalhou já, para vocês terem ideia, né? Junto a Merri Seba, da FEB, trabalhou no setor de comunicação, é um pesquisador de mão cheia e veio aqui ao Recife trabalhar profissionalmente, foi superintendente da nossa querida Shelp, né? A empresa de energia de Pernambuco, então, mas radicou-se aqui e escolheu a Casa dos Humildes, né? Claro que ele fez uma escolha excelente, né? Aqui é a casa mais linda do movimento espírita de Pernambuco. Se eu não disser isso, né? Então, e hoje é um companheiro de primeira monta, né? Nos ajuda muito, tanto administrativamente, lá na diretoria da Casa dos Humildes. Ah, foi o Luiz Jorge, por exemplo, que reformou o nosso estatuto da Casa dos Humildes, né? Agora, também é um monitor de mão cheia da curso de doutrinação, palestra sobre o livro dos Espíritos, dá aula sobre o livro dos médiuns, né? E é um pesquisador, escritor também. Ele é autor dessa obra que é um marco na pesquisa espírita do Brasil, Os Livros dos Espíritos. E ele faz um estudo comparativo da primeira, segunda edição até a 16ª edição. Por isso o título é Os Livros dos Espíritos. Então, uma obra notável, né? E o Lira está aqui hoje porque ele defendeu uma tese recentemente, uma tese para a Universidade Católica sobre a religião do livro. Então, a gente vai ver hoje aqui essa tese, claro, extraindo os pontos principais, já. A gente não vai querer fazer uma coisa acadêmica, nem um discurso empolado. É uma conversa fraterna sobre os diversos pontos, né? Sobre os diversos pontos. Então, é isso aí. Então, motivo de gáudio para mim, para minha pessoa, né? Mas para todos nós, já temos aqui Luiz Jorge, né? Vocês vão ver que o sotaque dele carregado, é uma delícia entrevistar, né? Alguém nordestino como eu, né? Só que o sotaque dele é mais carregado mesmo, vem lá das prenhas de Maceió, né? É maravilhoso conversar com o Luiz Jorge. Vejam bem, com todo esse currículo vitae que eu falei aqui, né? É uma alma simples, humilde, né? De boa têmpera, de bom papo, né? Eu amo o meu amigo Luiz Jorge Lira Neto, né? E numa tabelinha fantástica, né? É uma amizade de outra encarnação, segundo ele, viu? Segundo ele, o Jorge tem mediunidade e disse que chegou na Casa Humilde, já sentiu que estávamos nos reencontrando, né? Isso vem de séculos atrás, né? Então, eu sinto por Jorge um respeito, uma admiração, né? E uma amizade imorredoura, né? Para outra vida, né? Tá bom? Então, pessoal, vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo, uma oportunidade que juntos vamos nos debruçar sobre a questão importantíssima: Espiritismo será a religião do livro?
Então será um bate-papo fraterno com a ajuda dos amigos espirituais para que possamos oferecer ao público elementos de convicção através da historiografia, através das fontes primárias. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Então, meus queridos irmãos, sem mais delongas, deixa eu colocar o Luiz Jorge Lira Neto aqui. Para alguns, pelo Brasil, uns chamam ele de Lira, muitos, outros Luiz. Lá na nossa Casa dos Humildes é Jorge, né? Aliás, para mim, o nome Luiz Jorge Lira Neto, se for para tirar um mais bonito, é Jorge mesmo, né? Então, pegou na Casa dos Humildes assim, né? Tá bom? Então, deixa eu colocar o Jorge aqui para conversar conosco 2 minutinhos. E meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, estamos aqui com meu querido amigo, irmão de fé, camarada, Luiz Jorge Lira Neto, pesquisador, escritor. Mostrei ainda agora a obra dele, Os Livros dos Espíritos, seu trabalho de pesquisa, da primeira e segunda edição até a 16ª edição. E hoje o Jorge vem falar sobre sua tese, O Espiritismo de Doutrina Filosófica, a Religião do Livro, Controvérsias, Livros e Cânone. A gente vai tratar disso tudo aqui numa noite importantíssima, mas antes de mais nada, não é? Deixa eu dar boa noite a Luiz Jorge. Meu querido Jorge, tudo bom, Jorge? Como é que você está? Boa noite, Bruno. Boa noite, ouvintes e televisivos, né? Que o pessoal coloca o YouTube na televisão. Nós estamos muito satisfeitos, Bruno, daqui estar e poder contribuir com a conversa, com esclarecimentos, respondendo a perguntas. Luiz Jorge, eu já falei o objeto do nosso encontro aqui, né? Para mim, um grande encontro. E eu queria perguntar a você, Luiz Jorge Lira Neto, o Espiritismo adentrando a universidade, não é? É motivo de gáudio para todos nós, é uma coisa a se comemorar, o Jorge. Realmente, Bruno, isso era um sonho de Kardec, né? Lá atrás, que o Espiritismo pudesse adentrar nos campos científicos, filosóficos e também religiosos. Ele disse que o Espiritismo seria uma melhor ferramenta, a união, né, da ciência com a religião. Então, é o melhor apoio aos aspectos religiosos. Então, adentrou em duas áreas, áreas chamadas ciências humanas, que já vinha, mas hoje estamos vendo mais dissertações e teses, mas também na ciência chamada da natureza, na física, na psicologia, psiquiatria. Isso é muito importante para nós. Meu amigo, veja bem, já a gente começou com essas empreitadas, né? Essas gravações das lives, com um evento da pandemia, né? Que paralisou as casas espíritas, né? Jorge, e aí, com a pandemia, vem esse boom da pesquisa espírita, não é? Então, o movimento despertando para historiografia, para as fontes primárias. No final dessa noite ainda eu quero te falar sobre as publicações, vamos deixar isso para o final. Mas, Jorge, eu queria lhe perguntar, tá? Da pandemia para cá, o que você observa? Houve verdadeiramente uma mudança de patamar de interesse do movimento espírita para esse admirável mundo novo, para muitos da pesquisa, da historiografia? Os estudos sobre o impacto da pandemia, principalmente no movimento espírita, ainda vamos precisar analisar, mas não resta dúvida, como houve um fechamento dos encontros das casas físicas, se abriu para os espíritas em geral um campo virtual. Então as pessoas puderam se encontrar, a começar a construir nichos, espaços. Então os pesquisadores começaram a se encontrar via internet, se descobrindo uns aos outros, pesquisas paralelas.
E, por exemplo, o livro que você apresentou já tinha duas pessoas fazendo o mesmo tipo de trabalho. Hoje a nossa companheira Luciana Farias. Então a gente parecia que estava descobrindo o mundo de novo. E pessoas porque na parte de pesquisa, Bruno, isso não chama atenção até então do, do mundo dos espíritas, né? O mundo dos espíritas era a casa espírita, o movimento federativo e a grande literatura. Mas pesquisa mesmo é uma outra, e às vezes ficava de forma anônima, com raras exceções, como a Liga dos Pesquisadores do Espiritismo. Mas não resta dúvida que houve um boom. Nós começamos a nos preparar para fazer pesquisa, né? Porque a gente faltava metodologia, então a gente teve que retornar às universidades para estudar, aqueles que pudessem fazer mestrado, graduação, doutorado, pós-doutorado, e aí começar a combinar esses dois campos, o campo científico com o campo da doutrina. Jorge, vamos agora então adentrar logo na tua tese, que é substanciosa. A gente vai discutir muitos elementos aqui. Luiz Jorge, primeiro vamos começar pela França, né? Lá na França. O que levou Kardec a constituir o Espiritismo como religião filosófica? Uma boa pergunta, Bruno. Porque esse tema, religião e espiritismo, ele pautou toda a existência de Kardec. Então, ele não ocorreu só no final, né, quando, lá no que eu considero o testamento de Kardec, que foi o artigo, que foi o último fascículo da Revista Espírita de 1868, a de dezembro, que traz dois importantes artigos. Um artigo, Espiritismo é Religião, de Kardec, e depois a Constituição Provisória do Espiritismo. Então, nesse capítulo, ele faz um resumo do debate Espiritismo e Religião, porque o campo para qual Kardec foi tracionado para fazer análise e discussão foi o campo religioso, na época dele. Então ele teve muitos embates com padres, clérigos franceses da Igreja Católica. Ele publicava na Revista Espírita, debatia pela Revista Espírita, e isso, na tese, eu faço até uma linha do tempo, porque a Revista Espírita permite isso. Quando chega nesse artigo, ele diz: olha, por que as pessoas dizem que eu sempre disse o tempo todo que o Espiritismo não é religião? Ela é uma religião filosófica, porque eu não tenho um outro termo para distinguir das religiões tradicionais, porque o sentido de religião para Kardec era aquele tradicional: sacerdote, templo, ritos, mitos, credos. E realmente, só 50 anos depois de Kardec é que se foram encontrar termos apropriados para separar a religião pessoal da religião institucionalizada, da religião dinâmica, da religião estática. Mas na época de Kardec não tinha como. Então ele afirma que era porque algo que trata de Deus, vida após a morte, de prece, de leis morais, e cai no campo religioso naturalmente. Mas, como a gente vai ver na tese, a coisa ficou nisso, numa religião filosófica. Kardec não teve tempo para evoluir com esse assunto, né? Porque a existência de Kardec como espírita, 11 anos e pouco. Já Amélie não, foram 24 anos como espírita. Isso é interessante. Jorge, diante da tua resposta, veja bem, passaram-se quase 170 anos, né, que Kardec lançou o Livro dos Espíritos em Paris. A gente percebe, meu querido Jorge, né, uma reação muito grande dos franceses, né? Muitos dizem que não adianta levar esse espiritismo Made in Brasil, né, religiosista, né, lá para a França. Mas, Jorge, eu te pergunto, né, uma doutrina que lá na França, alguns desses, em vida, conheceram até Kardec. Hoje a gente sabe disso, né? Espírito como Lamennais, Lacordaire, Curadais, todos os católicos que estavam ali, por exemplo, em O Evangelho segundo o Espiritismo,
Livro dos Espíritos, Kardec coloca Jesus como o maior exemplar de modelo e guia para a humanidade. Eu queria, e você, dentro dessa visão da historiografia, né, você explicasse, né? Para a gente, fora da pesquisa, a gente acha até um certo ranço. Queria que você me explicasse essa reativa, né, com relação à religião, espiritismo como religião dos franceses. Bem, Bruno, um pouquinho antes eu vou tratar, porque no campo acadêmico, como é que eu tratei o Espiritismo? Eu tratei o Espiritismo, como Kardec disse, um caso particular do movimento espiritualista moderno, que surgiu lá nos Estados Unidos, naquela data famosa, 31 de março de 1848, com aqueles fenômenos de efeitos físicos da família Fox, uma família que naquela casa, que chamavam de mal-assombrado, a mal-assombrada, eram quatro que moravam, mas a família era grande, né? Não só tinham aquelas duas filhas. E então aquele fenômeno que ele chamou muita atenção, Bruno, naquela época. Nós estudamos muito pouco esse fenômeno do espiritualismo moderno, com raras exceções, como Rodrigo Farias, lá da Universidade Federal de Rio de Janeiro, que trabalhou esse assunto. Só para você ter ideia, Bruno, em 3 anos depois desse fenômeno, que é muito conhecido dos espíritas, quando vai estudar a história, só na Filadélfia tinha 300 grupos familiares envolvidos com os fenômenos de efeitos físicos. Tinha livros, o senador e presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, o juiz Edmond, também era médico de efeito físico, escreveu livros. Um dos irmãos da família Fox, é, do sexo masculino, ele criou o sistema de tipologia com aquelas letras. Então, assim, já tinha livros, já era estudado. A gente sabe que o termo espírita, espiritismo, já se tinha à época na língua inglesa. Aí esse fenômeno ele atravessa para a Europa. Então a gente trata como um fenômeno sociocultural. O que é um fenômeno sociocultural? É um fenômeno da sociedade que conforma a nossa visão de vida. E depois a gente reage sobre o fenômeno. Então, ao chegar na Europa, e particularmente na França, encontra ali aqueles estudiosos do magnetismo, de Mesmer, encontra o Swedenborgismo, que é muito forte ainda, é o cérebro sueco, né? Que é uma das pessoas, umas personalidades do século XIX, uma das melhores que podem ter, precursor, né, da doutrina espírita, assinou inclusive o livro dos Espíritos, assim colocou Kardec, e aí encontra na França. Agora, o que é a França do século XIX? É um caldo cultural ligado à filosofia. Então, Henri Bergson, ele fez para uma amostra em 1915, dessas feiras internacionais, a cultura francesa da época. Aí ele diz, olha, na França, tudo acaba em filosofia. Seja um artífice, um poeta, um técnico, tudo acaba em filosofia de vida. Assim que faz sentido, transforma em filosofia. Porque muito próximo do iluminismo tardio, anticlerical, anti-igreja. Então a França do século XIX era a luz para o mundo ocidental do ponto de vista de separar a questão racionalidade filosófica e científica da questão religiosa. Não podia dar outra coisa, Bruno. Então, está. E Kardec, mergulhado nessa cultura, o olhar dele, essa é a grande diferença para o movimento espiritualista moderno, era um olhar filosófico. Então, fez a doutrina espírita, não um manual de como fazer o fenômeno. Isso ele fez depois. Mas, primeiro, uma filosofia de vida com o Livro dos Espíritos, que fala 47 vezes sobre Jesus. Então, tem todo um contexto, né? E é um livro muito interessante. Então, assim é que é inaugurado. Inaugura uma outra questão importante que vem do espiritualismo moderno, tanto no campo acadêmico quanto no campo doutrinário. Para os espíritos não são seres de outros mundos, são pessoas que agem no nosso espaço sociocultural. Os espíritos acreditam nisso, então eles fazem parte da nossa existência. O que eles falam e dizem para a gente faz sentido e muda a nossa forma de ser.
Pronto, Jorge, vamos agora para o Brasil. Ah, veja bem, aqui no Brasil, o Espiritismo, Luiz Jorge, se conformou como uma religião cristã e caso afirmativo, né? Por quê? Por que isso? Essa é a grande pergunta que não só eu, mas outros estudos a qual eu me baseio, estudos primeiros os antropólogos, Bruno, e sociólogos, Bruno, foi que estudaram a doutrina espírita na academia. Década de 60, muito envolvido ainda, analisando o espiritismo como prática, a prática mediúnica espírita com a prática das matrizes afro-brasileiras. Então houve muito isso. Na década de 80 é que foi se ajustando os antropólogos mais com a visão religiosa e identificando o espiritismo como uma religião. Então, por quê? Você vê a questão sociocultural na França é filosofia, é razão, é algo que não misture com a questão mística. Kardec fez claro que ele só olha aqui o sobrenatural, a gente está desmistificando. No Brasil, Bruno, vamos analisar um pouquinho como se formou a nossa cultura brasileira. Primeiro, imagine, Bruno, você ser um escravo. Você era destituído do seu corpo, você não tinha mais vontades, o seu acordar, dormir, comer era determinado, o que você falava você tinha que mudar de língua, o que você pensava tinha que modificar-se, você deixou de ser humano, Bruno, você agora é uma peça de alto valor, inclusive no século XIX. Quem tinha dois, três escravos era um milionário. Então você imagina, você é destituído de tudo, o que é que lhe sobra, Bruno? A espiritualidade. Então, nós brasileiros, o sentido religioso para a gente é questão de sobrevivência como ser humano, para a gente ser recolocado como espécie humana e não um animal, um objeto. Isso é muito forte, a França não passou por isso. Então, ser religioso no Brasil é como ser cidadão na França. A pessoa diz: eu sou cidadão francês, isso tem todo um simbolismo na cultura da França. No Brasil, dizer eu sou religioso tem toda uma outra conotação, assim, eu sou gente. Eu me afirmo como gente. Então isso veio, olha, 400 anos. Foi a maior escravidão em número e em tempo da humanidade. E o Brasil ainda não viu isso. Lógico que isso forma um campo religioso muito forte. Aonde? Nos engenhos, Bruno. Nos engenhos, a gente não pode cair nessa, dizer que os povos africanos escravizados, que tinham diversas etnias, diversas formas de cultos, eles entraram num consenso entre eles. Eles fizeram um acordo étnico e ético. Olha, o seu santo eu também vou adorar, porque lá não se misturava, né? O seu orixá é daquele povo. E aí a gente entra num acordo para ser gente, os ameríndios, com seus encantados, entram num acordo, que é tudo trabalho de intercessão, né? O ameríndios são os encantados se intercedendo com os deuses, os povos africanos escravizados, você tem os orixás como intermediários com os grandes deuses, e tem o catolicismo ibérico, que era o mais atrasado, arcaico que existia na Europa. Era o português que precisava dos santos como intermediários com Deus. Então, isso houve uma integração. Então, essa dizer, houve um sincretismo. Então, os povos escravizados enrolavam o senhor de engenho. Bruno, o senhor de engenho sabia até uma folha de uma árvore que caía no seu engenho. Quando eles adoeciam, era médico? Não tinha médico na coluna, Bruno. Era lá na senzala que ele ia se curar, se benzer e tal. Então, esse aqui criou um campo religioso muito forte, um campo de intercessão. A gente chama de matriz religiosa brasileira da tese de José Bittencourt Filho, que defendeu, olha, é um campo muito forte. E tudo que vem de fora, esse campo reage e age. Agora, pasme, Bruno. O último elemento desse campo, a gente falou do ameríndio, dos povos escravizados da África, do catolicismo. O último elemento dessa matriz foi o espiritismo francês, assim os acadêmicos dizem, no século XIX. Porque ele se integrou nessa matriz, ele tinha os seus espíritos, seus guias como intermediários, tinha o sistema que eles chamam de possessão, que é a nossa psicofonia, psicografia. Então estava
estava ótimo. E dentro de uma linguagem do século XIX, uma linguagem racional. Ao Espiritismo aqui no Brasil, olha, casou bem. E se ajustou. Esse é um campo, o campo religioso. O outro, Bruno, que você tinha falado, olha, aqui no Brasil, os médios, os líderes e os espíritos eram católicos. Como na França, os médios franceses, a maior parte daqueles que se diziam espíritas, eram também católicos. Então, aqui no Brasil, pega o campo religioso como este, com as lideranças, com o perfil que a gente chama de hábitos religioso. E mais, Bruno, um outro item. Olha, no final do século XIX, quando o espiritismo estava se ajustando, o Estado, quando veio a República, um pouquinho antes no Império, mas na República, com o Código Processo Criminal, que veio antes da Constituição da República, criminalizou o espiritismo com o nome textual. Quem praticar o espiritismo é crime. Aí tem lá as penas, é o artigo 156, 157 e 158, estudado por várias pessoas, como a professora Adriana, a professora Angélica. Era crime. E tivemos médiums presos. E aí que ocorre? Os espíritas se uniram, foram lá na República contestar, dizer a pessoa que escreveu o código não entendia de espiritismo. Aí se colocou o espiritismo sob o guante da Constituição, quando ela saiu, dizendo eu tenho liberdade de crença, eu tenho liberdade de expressão. Então a defesa no espaço público espírita foi dizendo eu tenho uma questão de crença. Ora, é muita coisa conformando o espiritismo como uma religião cristã e reformada. Por que reformada? Porque se for na tradicional, o Espiritismo não trata Jesus como Deus, não trata Jesus que ressuscitou com o corpo e tudo, que veio salvar a humanidade. O Espiritismo já tem outra tônica, mas nem por isso deixa de se autodenominar como cristã. É uma questão de identidade. Então, Bruno, é uma coisa complexa, é dentro do campo sociocultural. Então, não tem sentido na França, que tem uma cultura filosófica, ter um sentido religioso forte como tem no Brasil e vice-versa. Se no Brasil o espiritismo fosse uma ciência, uma filosofia, cabia no Avan as pessoas que estavam com esse foco. Não temos que lutar contra isso. São percepções diferentes. Temos os espíritas laicos, os progressistas, os conservadores, os místicos, os religiosos, os kardecistas, os tenguistas. São expressões socioculturais que alguns aceitam, outros rejeitam, e está no campo religioso. Porque mesmo quem é contra a percepção religiosa discute no campo religioso se é ou não religião. Está tudo no campo religioso, do ponto de vista da sociologia da religião. Luiz Jorge, essa resposta merece um corte, né? E que viralize. Que resposta, né? Não adianta a gente querer ir de encontro a essa montanha do determinismo cultural, né? Da idiosincrasia do povo lá na Europa, aqui no Brasil. Mas, Jorge, eu vou lhe perguntar por um momento apenas aqui na entrevista. Você é um pesquisador, mas é um espírita também, tá? É um pesquisador espírita, mas tem um pesquisador e tem um espírita. Jorge, um breve momento aqui para a gente tomar ar e prosseguir na tua tese, né? Você sabe que houve o transplante da árvore do espiritismo da França para o Brasil. Tá? Você pensa, Jorge, que isso foi espiritualmente a providência divina, os espíritos do lado de lá, tá? Então, fizeram essa estrada porque esse segundo momento seria importante o espiritismo sair da França, fazer suas raízes, fincar raízes no Brasil. Você vê isso como realmente providencial? Você tem essa visão? Eu vou responder do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista doutrinário a qual eu estou imerso, eu sou espírita. Isso na tese eu disse, olha, eu sou espírita. Só que eu me policiei tanto que quem lê a tese vai dizer, esse rapaz aqui é ateu. Mas foi um mecanismo de defesa para que não contaminasse muito, mas não tem como, né? Nós somos o que somos. Então, é, a questão da árvore
não é? Sendo transplantada, é o sentido mítico mais rico estudado pelo mundo acadêmico. Isso faz parte da mitologia, Bruno. E árvore, nos estudos mitológicos com Michele Eliade, que é um do grande mitólogo do mundo do século XX, né? Ele faleceu no século XX, mas foi um mitólogo que deixou muitos estudos. Então ele diz que o símbolo da árvore é um dos símbolos mais fortes da mitologia, de forma geral. E a gente vê a questão do símbolo da árvore. Então, do ponto de vista da sociologia, da religião e antropologia, essa narrativa, porque eu falei de três elementos que conformaram o Espiritismo como religião: o, o campo religioso brasileiro, o ethos religioso que o Brasil está imiscuído, que a gente vai falar, o hábito religioso nosso, a reação às pressões externas. Mas teve no Brasil algo, Bruno, que é o divisor de águas em relação ao Espiritismo França e Brasil. Chama-se o binômio, que eu tratei assim, guia espiritual médium, que a maior representação é Emmanuel e Chico. Isso não tinha na França, Bruno. Os binômios que eram formados lá não tinham a força que aqui tem. E outra, o Espiritismo com Kardec foram 11 anos. Não deu para conformar muito. No Brasil, nós temos o quê? Se a gente pegar 1860, tem cento e quantos anos, Bruno? 166 anos de Espiritismo no Brasil. É outro. Então, esses binômios de espiritual médio no Brasil conformaram o Espiritismo. Aí, quando eu vi a sua live sobre o livro Emmanuel, de Emmanuel, que foi o primeiro livro que eu chamo de fundador do Espiritismo no Brasil do século XX em diante, que deu a conformação católica ao Espiritismo. Mais ainda. Por quê? Porque era aí Emmanuel disse, olha, eu vou fazer análise e interpretação de passagens evangélicas e vou, aqui do plano espiritual. E você, Chico, exemplifica isso com caridade, com disciplina e com uma vida santificada. Aí foi a antropóloga Stoll, Sandra Stoll, lá do Rio Grande do Sul, que publica a sua tese, Espiritismo à Brasileira, mostrando essa guinada por etos católico que nós brasileiros estamos mergulhados. Isso não é de agora. Então você vê toda a aparelhagem de Chico, que é uma figura ímpar do movimento, mas do ponto de vista acadêmico foi que deu a conotação católica ao espírito, mais ainda, né, sanciona, pelo seu exemplo de vida. Né? É, só Chico, 412 livros, não tem um escritor no mundo que escreveu mais do que Chico, no mundo, é uma história da humanidade, e a quantidade de livros, juntando ele de Divaldo, vai para 800 livros, Divaldo fez 200 e tantos livros, é uma coisa, isso conforma qualquer cultura internacional. Então, é muita produção e livros atrás de livros. Aí quando Emmanuel, com os três primeiros livros, ele define o que vai fazer no livro Emmanuel, A Caminho da Luz diz o direcionamento do Espiritismo no Brasil, quando ele sanciona aí a questão da árvore, da responsabilidade com o Evangelho, aí depois isso é desdobrado no Coração do Mundo, Pátria do Evangelho de Humberto. E depois no livro Consolador, quando ele muda a configuração no Brasil, que o Espiritismo na França ele não tinha tríplice aspecto. Isso já comprovado pela tese de Augusto Araújo, ele só tinha dois aspectos. É, claramente, não é? A gente depois vai ver pelos manuscritos que a coisa não é bem assim. No Brasil, Emmanuel reconfigura e coloca o religioso acima dos demais, fazendo o link com a parte essencial. Então, a configuração do Espiritismo estava dada, os médiuns fizeram os seus trabalhos, o movimento espírita se movimentou nessa linha católica religiosa, a gente vê pelos grupos, né? Então, isso do ponto de vista acadêmico. Agora, do ponto de vista doutrinário, para a gente ser a pátria do evangelho, você veja que o fanismo a gente chega, fica, não é? Todo, não, veio da Palestina, aí veio para a França, ficou pouquinho. Eu coloquei na tese, quem me lembrou foi o Eric, que me ajudou muito nessa tese. Ele disse: olha, há uma passagem na Revista Espírita, que os espíritos disseram a Kardec: olha, se vocês aí da sociedade parisiense não tiverem boas intenções de coração, a gente vai tirar essa árvore daqui e levar para outro canto. Pois é.
Já tinha avisado. Em 67. Mas a gente sabe que nós, como espíritas, como eu disse, no campo morfogenético do espiritismo, os espíritos moldam nossa forma de ser. Então, quando essa literatura vem através dos médios, nós espíritas acreditamos que foram os espíritos. E a gente mudou o nosso movimento, a gente tomou esse ethos católico de Jesus, governador do planeta, agora já estão dizendo que é do sistema solar, que não é só o planeta Terra, já começa a ter mais planetas que ele vai. Então ele já começa a tomar uma figura preponderante que de espírito, de guia e modelo mesmo, isso se afixa mesmo no Brasil, com etos católico. Então, entra Nossa Senhora muito forte no movimento espírita, tanto para o doutor Bezerra, tanto espírito, doutor Bezerra espírito, que é um caso singular. Isso eu coloco na tese. Olha só, doutor Bezerra como encarnado, eu trato na tese de um jeito. Doutor Bezerra desencarnado, olha, os espíritos espíritas, né? Os espíritas, quando desencarnam, continuam no campo social espírita dos encarnados, com suas mensagens. Então, nos influenciando, e a gente acredita e conformou o movimento espírita até então, com essa feição católica que está dentro da nossa cultura. Lutar contra isso é difícil, vai como? De encontro uma produção cultural, sociológica e, quiçá, também científica, se a gente mergulha. Não tem para quem, Bruno. Se levasse Chico e Emmanuel para a França, ia ser uma doideira. Você veja que a relação do Espírito Verdade com Kardec, como é que era? Era diferente. O Espírito Verdade propunha, Kardec definia. Aqui não, os médios eram passivos. Jorge, você falou que o Espírito de Verdade propunha. Rapaz, as pesquisas, o Adair, aqui comigo num programa, até o título de O Evangelho segundo o Espiritismo, Jorge. O Espírito de Verdade propõe e Kardec coloca um que ele quer. Não seguiu o conselho do Espírito de Verdade, né? O mundo da pesquisa, dos espíritas que pesquisam, leva inquietações. Inquietam mesmo, porque a gente sai de um establishment, né? Sai de uma coisa perfeitinha, porque o mito, o rito, ele constrói essa coisa de sentido que você se conforma e não questiona. Aí vem a questão da crença do ponto de vista antropológico, que é saudável. A gente acredita nisso e vai embora. Agora, quando você começa a fazer análise crítica, aí vamos lá. O Espírito Verdade só foi deixar claro para Kardec. Nós espíritas dizemos, não, quando o corpo dorme, nós estamos no plano espiritual, a gente alinha as coisas, quando acorda, a gente põe em prática. Não é assim bem não, Bruno. Veja, o Espírito Verdade só foi dar o plano da codificação a Kardec, do plano da doutrina espírita, codificação não, isso é um termo brasileiro, depois a gente comenta. O plano da doutrina espírita Kardec em 1865, quando já estava quase pronto. É que ele deu através de uma comunicação dos manuscritos em março de 1865, dizendo como era a estrutura da doutrina espírita. A parte científica, com o livro dos espíritos dos médios e o livro dos magnetizadores, que não sabemos se foi feito, com a parte aplicada, que é a minha tese, que aí vai os princípios espíritas aplicados no estudo dos evangelhos, Bruno. Os evangelhos sempre fizeram parte do espiritismo, do estudo espírita. Jorge, uma pergunta breve, eu queria tua resposta breve para a gente entrar na tua pesquisa novamente, né? Recentemente foi divulgado, né, por uma obra nova, o Espiritismo é de Jesus, né? Tem uma obra também já. Jorge, que realmente o Kardec tinha pleno conhecimento, Espírito de Verdade era Jesus, né? Pesquisador Luiz Jorge Lira Neto aceita essa revelação? Como pesquisa, precisamos aprofundar, tomando como base o próprio Kardec. Ele diz: olha, as mensagens vêm dos espíritos filtrados pelos médiuns. Eu tenho que cruzar várias informações sobre isso. Pelo que eu li, são 5 documentos, mas um me chamou a atenção, de uma médium que diz, olha, escrevendo para Allan Kardec, olha, eu recebi uma comunicação dizendo que o Espírito Verdade é Jesus. Aí ele disse, ora,
Eu não tinha essa ideia quando eu tratava com o Espírito Verdade, porque ele tratava o Espírito Verdade como um amigo do peito, como seu guia, ali, tete a tete, natural, né? Kardec tem uma naturalidade com os espíritos interessante. Os espíritos, como ele dizia, eram ferramentas de estudos que lhe auxiliavam muito. Bem, ele disse que daqui para frente ia tomar um certo cuidado em relação a isso, né? Veja que ele não coloca no livro dos Espíritos o nome Jesus na assinatura daqueles que assinaram, bota Espírito Verdade. Muito embora a gente sabe que algumas comunicações assinadas por Jesus, quando ele publica no Evangelho segundo o Espiritismo, ele troca por Espírito o nome Verdade. A gente vai ver no livro dos Médios, nas Também. mensagens apócrifas e tal. Então, ele tinha um cuidado, porque sabia a que ponto isso iria levar. E todo ponto de vista acadêmico merece ainda estudos. Do ponto de vista doutrinário, basta estudar, por exemplo, o pesquisador Paulo Neto, sobrinho, que eu gosto muito dele, porque ele é sobrinho neto, é um nome complicado, né? Que ele é sobrinho de família e neto de neto. Aí ele fez uma pesquisa na codificação dos escritos de Kardec, que por ali já dá para perceber que ou é o espírito Jesus histórico, ou é alguém do mesmo nível do Jesus histórico, porque tem isso na identidade, não é? Então, eu, como espírita, não Perfeito. precisaria de manuscrito. Luiz Jorge, sem deixar de citar também o querido Cosme Massi, né? Com sua Kardecpédia, tem uma palestra notável, né? Que realmente o Espírito de Verdade é Jesus. Eu só queria esclarecer aqui, Jorge, né? Que eu estou tentando aqui, no modo entrevistador, não é? Eu aceito o Espiritismo, o aspecto religioso, Jesus, o Espírito de Verdade. Minha pergunta é como entrevistador, não é? E o Jorge coloca muito bem questão do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista doutrinário. Mas, Luiz Jorge, ainda e voltando para a tua tese, mas ainda nesse sentido das querelas, já, o que contribui para o Espiritismo tratar de suas querelas, já, suas divergências, suas contradições, Luiz Jorge? Isso é importante, Bruno. Olha, um movimento que se afirma como racional. Pergunta a qualquer espírito: o que é o espiritismo? Ah, ciência, filosofia e religião. É. Aí a gente diz: ótimo. Então, a questão das nossas questões internas, devemos tratá-las com análise. No campo acadêmico, eles estão tratando as nossas querelas. A gente pode não estar atualmente tratando, né? Mas dentro do movimento espírita, o século XX foi cheio dessas discussões, século XIX também. Parece que o movimento espírita nunca deixou de ter um grande problema a ser discutido, não é? Mas vamos ver. O que é que foi importante na tese? Era a parte mais importante. Por isso que é filosofia, de doutrina filosófica, a religião do livro. Entre controvérsias, livros e cânone. Porque a tese seria até controvérsias. Mas lá, depois das pesquisas, foi mostrando que só as controvérsias eu poderia chegar à religião do livro, mas com um sacrifício grande, com uma questão intelectual. E aí eu fui evoluindo para uma questão canônica de livros e cânone. Então as controvérsias serviu dentro da tese para dois conceitos ortodoxos, Bruno. O primeiro foi o conceito de pureza doutrinária. É um conceito da ortodoxia, porque se há uma coisa pura, porque há uma impura. E lá no século XX, por razões culturais, doutrinárias, próprias do movimento espírita, dentro do ethos também religioso, a gente pode esquecer, é a grande discussão. Lá no século XX, tem místicos e científicos, que eram palavras né, pejorativas de um para o outro. Não era questão de identidade, de alguém dizer eu sou místico, eu sou científico. Não. Era um grupo colocando a pecha em um de científico e outro colocando a pecha de místico. No século XX, a gente vai ver essa discussão entre kardecistas, que aceitavam o princípio religioso, e os rustenguistas, que aceitavam a obra de Rusteng no mesmo nível das obras de Kardec. Então, esse era o grande embate. É, mas aí o que é que surgiu? O conceito de pureza foi dizer: isso aqui é impuro, isso aqui é apócrifo, isso casa muito bem com o cânone. Tem.
O cânone é um escrito que a gente vai ver que é tomado como certo, o verdadeiro, e tem os apócrifos, que é deixado de lado, não encaixou aqui, ou por cultura, ou por outra questão. Bem, esse foi um conceito que eu extraí, que eu chamei da ortodoxia. E o outro, Bruno, esse foi uma coisa muito interessante. Esse conceito de pureza, quem defendeu mais foi o Herculano e o seu grupo, Herculano Pires, o grande filósofo espírita, que minha tese em relação à doutrina é baseada em Herculano. Mas há um outro personagem chamado Luciano dos Anjos, que fazia a contraparte nas discussões com Herculano. Era um jornalista de uma verve muito interessante, uma figura que ainda precisamos escrever a sua biografia. Mas Herculano, ele criou um termo chamado atalhos, que apesar de ser ele rustanguista, ou seja, dentro do conceito de Herculano não, apócrifo, Luciano, você falou Herculano. Luciano, desculpe. Então, o Luciano, apesar de fazer a defesa de Rusteng, que estaria no campo doutrinário oposto a Herculano, com a questão apócrifa de defender as teses de Rusteng, ele criou uma feição de prática do movimento espírita ortodoxa, alinhada às vezes, quando você vai pegar as 33 teses deles, o movimento espírita é igrejista, o movimento espírita dá um foco muito grande em médios, batia na questão do letramento, não tem que estar fazendo curso aqui na escola, tem que ser autoestudo. Aí ele cria esse conceito dos atalhos, de moldar a prática do movimento espírita. Pode não concordar, mas ele moldou, ele disse como deveria ser a prática espírita. E Herculano moldou como deveria, aquilo que deveria ser espírita ou não, o carimbo daquilo que é doutrinário ou não. Então, estes dois conceitos foram importantes quando eu estudei as controvérsias para corroborar lá com a religião do livro. Foi fundamental. A outra controvérsia, ela ficou mais no campo que a gente chama do espaço público, que é a questão política que nós estamos vivendo ainda hoje, aqueles que se colocam como progressistas, espíritas à esquerda, e aqueles que não concordam com essa tese, né, colocado o termo de conservadores. Mas é um mundo muito elástico. Há pessoas que ora aceitam umas teses, depois ora a outra tese. É muito interessante. Não há uma linha aí com muitas nuances. Bom, eu admiro muito Herculano, mas eu li o Luciano dos Anjos, eu li o Atalho, Jorge. Rapaz, era um cara brilhante. Você pode Era discordar dele, ele era escritor premiado, viu? genial. Mas e tem outras obras também, não é? Tem. Junto, O muito trabalho amigo. dele de Hermínio, regressão, o Hermínio Corrêa de Miranda, né? Hermínio, Que ele teria sido Camilo de Moulin. Mas, Jorge, você tocou num ponto aí que eu vou aproveitar o cavalo selado, né? Não vou poder deixar isso passar, né? Você tratando das controvérsias das querelas do Espiritismo, né? Luiz Jorge, talvez, quiçá, mas eu acredito que seja a maior de todas aqui no Brasil, foi a questão de Rustem, com a obra Os Quatro Evangelhos. Já. Luiz Jorge foi uma verdadeira histeria durante décadas, já. Durante décadas. E eu não vou falar o nome dos personagens, porque alguns são amigos nossos e estão aí na ribalta ainda, né? Então era cavalo de batalha, né? O Rustem era besta fera e, de antemão, nem eu nem Luiz Jorge, a gente não é rustenguista. Eu não acredito naquela tese do corpo fluido, mas não é isso que a gente está tratando. Agora, quando o pessoal divulga, Luiz Jorge, o catálogo racional das obras espíritas, né? Kardec coloca lá os quatro evangelhos de Rustem. Jorge, e me esclareça uma coisa. Parece que ele até disse que era uma obra complementar. Complementar. Como é que você vê um acontecimento como esse? Quer dizer, a gente quer ser, às vezes, muito mais kardecianos do que o próprio Kardec o era, Luiz Jorge. Foi muito barulho por nada. Como é que você vê isso hoje, no tempo e no espaço? isso é importante, no tempo e no espaço. Do ponto
o Luiz Lira Acadêmico, certo? É uma obra importantíssima, que conformou o Espiritismo também no Brasil, Bruno. Do ponto de vista acadêmico, mesmo que a gente pega a discussão na época de Kardec e pós-Kardec, teve uma discussão de Rusteng ali em 1880 e pouco, pós-Kardec. Na época de Kardec, Rusteng colocou que era uma obra espírita. E era a revelação da revelação, que, no meu ponto de vista, erroneamente, se coloca que ele queria dizer que era a revelação da revelação espírita. Não. Quando ele coloca a revelação da revelação, é do ponto de vista da revelação segunda do Cristo. Então, é uma certa concorrência, lógico, com o espiritismo lá de Kardec. Kardec já tinha publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, e lá Kardec deslocou o eixo que era doutrinário, o livro dos Espíritos com o livro dos Médiuns, para a exegese espírita do Evangelho, que começa com o Evangelho segundo o Espiritismo. Que isso é um campo importante, porque existe uma exegese espírita dos evangelhos que criou um problema hermenêutico, que é natural. Toda vez que você vai explicar uma linguagem simbólica, surge um problema hermenêutico de interpretação. Bem, mas Rosten faz isso e lá em 1866, quando ele publica e diz, olha, isso aqui é uma obra espírita, porque eu trabalhei com médium, são revelações do plano espiritual, estão falando coisas que em parte Kardec não tinha abordado ainda, que é a questão da evolução. Ele só tratou disso lá na Gênese, mesmo assim ele não fez uma opção definida, até porque não tinha condições. A questão da teoria da evolução das espécies em Charles Darwin estava muito em cima, as discussões estavam muito acaloradas naquele momento. Mas ele tratou de questões, ele mandou para Kardec, Kardec leu, fez algumas críticas, só na Gênese Kardec vai tocar em uma das teses dele, que é a questão do corpo fluídico de Jesus, que para Kardec não faria sentido. Só que esta obra, aqui no Brasil, circulando como uma obra espírita natural, os primeiros espíritas, porque Rustig encaminhou essas obras para Teles de Menezes, que apresentou essa obra, então ela circulava junto com os livros. Que ocorre lá no século XX, começam então as disputas em relação a isso. Agora, o que é que essa obra fez no campo acadêmico? Sempre colocando os evangelhos como um ponto central na doutrina espírita. Kardec fez isso? Rustem também. Então, Kardec estudou os evangelhos em 3 livros, como diz, né? Eram orientações, o plano do Espírito Verdade era para isso. O Rustem também fez, ele fez a interpretação dele, a obra é dele, não tem média. A gente pode fazer várias críticas, mas não resta dúvida que ele também centralizou o estudo dos evangelhos dentro do movimento espírita como campo sócio. E Bruno, eu não coloquei, infelizmente, na minha tese, 6 entrevistas que eu fiz, isso vai ficar para um livro. E uma delas me chamou muita atenção, o Sérgio Tiencem. 3 horas de entrevista com ele. Que pessoa amorável, Bruno. É de uma riqueza, né? O Sérgio Tiencem, para quem não sabe, é filho de Francisco Tiencem, que foi muito tempo presidente da FEB, rustenguista. Sérgio também é rustenguista. Ele me autorizou a publicar uma comunicação de Rustem lá no centro dele, uma comunicação muito interessante que vai ser publicada. Então, dentro do campo acadêmico, é importantíssima a figura de Rustem. Dentro do campo doutrinário, dá toda essa questão e celeuma que ainda continua, Bruno. Isso não vai terminar, isso vai ficar perene. Por quê? Porque tem uma literatura que casa no nosso ethos católico. Veja, os, os, os os evangelistas, Bruno. Aí Moisés também. Aí toda uma conformação. Né? Alguns espíritas, né, se afirmam que essas teses não têm, do ponto de vista doutrinário, que a gente está discutindo no campo doutrinário espírita. Mas do ponto de vista da sociologia da religião, não tem como apagar.
não é? Isso vai ficar, não tem como sumir. Se tira dos livros, se tira dos estatutos, isso fica na cabeça, na mente. Luiz Jorge, agora, digamos assim, né, a gente chega ao clímax da tua tese, né? Então, veja o que eu quero lhe perguntar. E isso, para mim, é importantíssimo, né? Esse momento aqui da entrevista, né? O que significa o Espiritismo está configurado como a religião do livro? É isso, Bruno. Essa é a pergunta-chave da tese. Primeira coisa, Bruno, eu trato a religião do livro não como um rótulo, que é comum, né? Você vê religião do livro, porque tem um livro que é base. Eu trato como um sistema articulado. É uma defesa que eu faço. Onde você tem um livro, esse livro é um livro fundante, tem várias religiões assim, que veio de uma intuição, que veio do próprios deuses ou Deus. É um livro especial, que é da modernidade. Que é modernidade? É que deixamos do discurso oral para o escrito. Então, faz parte da modernidade, do iluminismo, do que é lá do século XVIII para cá. Mas esse livro precisa ser sagrado. E sagrado do ponto de vista da antropologia da religião significa separado. Separado do comum. Sagrado, profano. Né? Separado. É um livro especial, inspirado pelos deuses, espíritos, ou próprio Deus. Está muito próximo da pré-modernidade, das crenças, do sentido religioso, do chamado homos religiosos, que alguns colocam dessa forma. Então tem que ter um livro, esse é o sistema. Tem que ter o livro, tem que estar sagrado por alguma forma, tem que ter uma religião. Religião, do ponto de vista antropológico, é tudo aquilo que tem um rito, um mito, que são coisas que nós fazemos sem combinar. Tá ritual. No caso espírita, vamos começar uma reunião, aí se faz uma prece. Isso é um tipo de rito do ponto de vista antropológico, né? Então tem que ter os seus normativos, o que faz e o que não faz, as instituições, os símbolos, a árvore do evangelho e tal. E uma comunidade que siga e que molde a sua forma de vida por conta desse livro sagrado e religião. Então isso fecha o ciclo. Eu tenho que encontrar esses quatro elementos. Então essa parte comunidade é pós-modernidade. Quer dizer, pós-modernidade é aquilo que você, aquela comunidade vai puxar para si um conceito ou outro. Não precisa ser institucionalizada, que é algo que eu trabalho na minha tese e eu considero e isso é inédito. Eu me baseei numa pesquisa de Ivan Franzolin em 2017. E eu digo que a comunidade espírita não é 1,8% que ia se autodeclarar espíritas. Esses são os trabalhadores e tal. Eu falo daqueles que têm os princípios espíritas na sua forma de ver a vida. Então, tem um centro de pesquisa dos mais renomados do mundo, o Pew Research dos Estados Unidos. Faz pesquisa o ano todo, sobre tudo. E ele fez uma sobre vida após a morte e reencarnação. Ele já faz isso há vários anos. Aí eu peguei a de 2024, que era mais recente à época. E tinha lá, no Brasil, um terço da população acredita em reencarnação. 99% em vida após a morte. Quem é que traciona o princípio de reencarnação? Espiritismo. No Brasil. Aí eu fiz um terço da população da época da pesquisa, deu 72 milhões de pessoas. Outra pesquisa a literatura espírita, ela impacta 34 milhões de pessoas no Brasil. Por quê? Olha, só os livros acumulados, os livros da FEB dão 37 milhões de livros. Aí já se fala em 50 milhões que circulam. Não são esse 1,8, 3 milhões de pessoas que vai ler isso tudo, né, Bruno? Então, existe uma comunidade consumidora de produtos espíritas. É por isso que eu digo que a influência do espiritismo no Brasil vai de 34 a 72 milhões de pessoas. É muito grande. Ou seja, isso é que eu chamo de um sistema articulado de religião do livro. Agora, isso do ponto de vista social, se a gente for para o campo doutrinário, aí que é a beleza. Livro dos Espíritos. Aí, no Brasil, a obra de Kardec, a gente circunscreve a 5 livros. No catálogo racional da primeira edição, Kardec disse, são 5,
mais 5 livros resumos, mais os exemplares da Revista Espírita. Isso é que são as obras fundamentais, porque ele coloca lá, item 1, obras fundamentais do Espiritismo. São as obras dele. Obras complementares, tem um monte. E as obras contrárias ao Espiritismo, as apócrifas. Por isso que deu para que, ao momento que eu construí este modelo, esse é um modelo construído de sistema articulado, e aí eu fui aplicar, eu só ia aplicar no Brasil, mas me deu uma curiosidade de aplicar na França. Aí, Bruno, não deu outra, deu também um sistema de religião do livro na França, do ponto de vista antropológico, instituído por Kardec. E uma religião do livro já na França, do ponto de vista antropológico, instituído por Kardec. A gente encontra os elementos que eu chamo necessários e suficientes, tanto na França como no Brasil, para ser uma religião do livro. Eu queria agradecer a você, não com esse instrumental que você trouxe, né? Você falou nessa pesquisa aí dos Estados Unidos, né? Outro dia, no estudo lá na Casa do Bicho, o pessoal preocupado com esse censo de 1,8, e eu disse, pessoal, o espiritismo está no ar. Os princípios espíritas é aceito por uma comunidade que extrapola a nossa bolha, né? A nossa bolha. Mas eu não posso deixar de perguntar ao meu irmão, amigo, mas ao ilustre pesquisador, né? Jorge, a Casa Espírita precisa estudar a Revista Espírita de Allan Kardec. Fundamental. Quando eu trato as fontes sobre as quais eu fui fazer a tese, eu segmentei ela em três. Os livros fundamentais doutrinários, 10, não os 5. 5 é um reducionismo do Brasil. Tá? Eu segmentei a Revista Espírita, apesar de ser uma obra fundamental, eu segmentei porque é a única que nos auxilia numa linguagem histórica de eventos sucessivos. É por ela que a gente vai ver a evolução do espiritismo, do movimento doutrinário. Não é só um campo de laboratório de Kardec, não. É também um registro histórico do movimento espírita, do pensamento de Kardec. Kardec que disse, olha, minhas obras para ser espírita são essas para ser lidas e num curso sério e aprofundado. E Kardec, em 69, ele fez uma estimativa da quantidade de espírita no mundo, que é a comunidade de 6 a 7 milhões. Está lá na Revista Espírita de 69. Bom, se eu falei que a pergunta sobre a religião do livro é a mais importante da noite, não é a mais polêmica, né? A mais polêmica eu deixei para o final, viu, Luiz Jorge, né? Então segura essa aí, meu querido Luiz Jorge. Como é possível comprovar que as obras de Kardec possuem caráter de cânone sagrado, pelo amor de Deus, Luiz Jorge Piraneto? Bruno, isso em novembro de 2024 eu me fiz essa pergunta. Pelo amor de Deus, como é que eu vou trabalhar isso? E aí, Bruno, o que é que acontece? Quando a gente vai para as fontes, o que quer dizer sagrado? Infalível. A infabilidade. E aí, quando eu vou lá na França, eu encontro Kardec dizendo que a origem do Espiritismo é divina. O Cristo preside o Espiritismo. E que ali estaria toda a verdade da relação com o mundo espiritual. Porque Kardec tratava o Espiritismo com 4 conceitos, né? Na tese eu só trabalho 3, como sinônimo de doutrina espírita, sinônimo de movimento espírita, é, sinônimo de relações com o mundo espiritual, e ainda tem dos fenômenos, né? Dos fenômenos espíritas, chamado de fenômeno do espiritismo. Bem, então Kardec diz, olha, para entender, cada um que faça a sua obra, mas a dele tem um caráter que os espíritos superiores sancionaram. Tem um caráter de verdade. E ali tem uma comprovação científica. Ele foi para o campo científico, de comprovar cientificamente as consequências filosóficas e morais, ou seja, vai conformar a vida das pessoas, porque é uma verdade. E que os princípios espíritas são universais, divinos, de Deus, revelação humana e revelação divina. Por isso ele é em todo o universo e em todas as épocas. Então ele é atemporal e não local.
sancionou os seus livros como infalíveis, na época de Kardec. No Brasil é mais complexo, Bruno. É a parte que eu digo que é mais controvérsia da tese, quando eu consegui chegar ao entendimento que no Brasil foi o apagamento de Kardec que tornou a obra infalível. Então, o que foi que a gente teve que fazer no Brasil? Apagar Kardec, porque é a variável mais fraca desse sistema. Ensino universal de Deus, os espíritos superiores supervisionando, Kardec escrevendo. Se você ler o livro dos Espíritos na primeira edição, você vai ver o desencarne de um espírito, como é que ele fica no plano espiritual. Ele muda isso, né? No primeiro, ele desperta no plano espiritual, no segundo, não, ele leva um tempo. A questão do nascimento, ele nasce quando a criança sai do ventre, na segunda edição, não. E mais, Bruno, quando você lê Inteligência e Instinto no Livro dos Espíritos, na edição que tiver mais nova, ele deixa claro lá qual a diferença de inteligência e instinto. Mas na Gênese, ele muda. Ele disse: olha, aquilo que eu disse lá atrás, que era instinto, é só uma das hipóteses. Existem mais três hipóteses que eu deixo aqui no livro da Gênese, para que os espíritas no futuro definam qual delas sejam. Então, se você só fica com o livro dos espíritos, você não sabe que isso mudou. E a mais comentada é a questão da possessão, no livro dos Sensação. médios. E diferente do que Ele Kardec fazia. mudou a sua opinião, né? Evoluiu. Então, só isso não, tem mais coisas que a gente poderia comentar sobre o tal do GEU, né, do, como é, do método de controle. Controle universal do ensino dos espíritos, né? Kardec não tinha um método, ele saiu criando um método, mas ele é muito discricionário. Aliás, os discípulos de Rusteng, numa querela, depois de Kardec desencarnou, disse isso, ele é muito discricionário. E, em parte, eles têm razão. Kardec disse que recebeu 3.600 comunicações, fez uma separação, sobrou 300, só 100 eram publicáveis. E quem que fez isso? Ele. Essa não, essa sim, essa não, essa sim. É discricionário. Depois ele vai ver entre aquelas que ficaram, que tem uma correlação, se foram de centros diferentes e tal. Depois ele sanciona junto com os espíritos. Ou seja, Kardec é o autor dos seus livros. Não pode se apagar. Então, Bruno, nós no Brasil, junto com os espíritos superiores, guias do Brasil, colocamos que as obras de Kardec são infalíveis. E aí a gente sacralizou. E qualquer discussão de Kardec, diz Kardec é um mero secretário. É um codificador. Ele só fez arrumar o que os espíritos trouxeram. Aí você elimina essa variável. Aí a gente vai discutir se os espíritos superiores estão errados, aí fica mais difícil, né, Bruno? Mas para Então, mim, isso é do ponto de nenhuma vista coisa nem outra. Nem nem um outro. mero também não, né? Não. Kardec é autor. Tanto que ele passou os direitos autorais para a esposa. Ô, Jorge, deixa eu lhe fazer uma questão aqui agora, né? Veja bem como é uma discussão que traz os opostos, né? O contraditório o tempo todo, não é, Jorge, né? Então, veja bem, há uma certa inteligência espírita aqui no Brasil que quer criticar a obra do Chico Xavier, do André Luiz, do espírito André Luiz, querem criticar a obra que vem pelo Chico, pelo Divaldo, né? Usando a obra de Kardec exatamente nesse sentido que você falou aí, como um cânone sagrado. Tá? O querido Leonardo Marmo, lá de São João del Rei, grande articulista espírita, ele criou até um neologismo que eu acho bem a propósito, né? Ele disse que muita gente aí, essa turma, usa Kardec estrito. Fora de Kardec não há salvação também, não é? O que é que você pensa desse aspecto aí? Essa visão, também uma visão muito obtusa, não é? Que trata Kardec como uma Bíblia. Bruno, do campo de vista social, você tem as pessoas com a visão do espiritismo laico, que qualquer sentido religioso, isso não entra, é um pensamento iluminista, é muito aproximado com o da França. Então, a gente sabe que a obra de Kardec é um padrão ouro. Isso é a pedra de toque. Se você vai saber, você vai lá,
Confere. Isso é um ponto. Está dessa forma. Ponto. Uma obra, século XIX, com a ciência da época, com a religião da época, com a filosofia da época. E tem coisas atemporais, princípios, reencarnação, mediunidade, Deus e Espírito. Agora, uma imensa produção mediúnica que está no campus espírita. As obras de Kardec não só são feitas por Kardec, foram feitas também pelos espíritos, pelos médiuns, também atuaram. Aí tem uma imensa produção, imensa, muito simbólica. Por quê? Porque é dentro da nossa forma. O brasileiro é de síntese, é de símbolos. Não vem com a linguagem filosófica crítica, que é raro, são raros os que conseguem acompanhar. Eu estou falando do nosso dia a dia, da comunidade de 72 milhões de pessoas. É simbólica, ela está no simbolismo. Aí eu vou pelo Marmon. Marmon deu uma resposta uma vez na sua live que eu carrego comigo. Olha, os médios fizeram a parte deles. Os espíritos fizeram a parte deles. Os espíritas fizeram o tal do método aqui com essas obras de Filomeno, de André Luiz, de Emmanuel, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes como espírito, Camilo, e esse portfólio de espíritos atuantes sobre os médiuns. Aí vamos citar alguns médiuns. Médios, caridosos e celibatários. Chico, Divaldo, Ivone, Raul, eu não sei, Dona Zilda, Zilda também era celibatária. Parece que um padrão, não é? Um padrão ligado à caridade, à santidade, de fazer uma produção mediúnica, uma disciplina de vida imensa. Eles fizeram o trabalho, trouxeram as informações. O que é que a gente tem que fazer? Cruzar essas informações por médios diferentes, espontâneos, tem que pegar de outros países, coligir isso e vai lá e compara com Kardec. Esse trabalho não fizemos. Então, simplesmente, porque é uma coisa interessante, Bruno, que a gente acompanha. Quando fala do livro Nosso Lar, não sei o que, o pau canta em cima de quem? De Chico, né? Ninguém fala de Valdo Vieira, que fez parte da coleção Nosso Lar. Cadê que falam de Valdo Vieira? Não, é Chico, Chico, Chico. Por conta da figura que ele é. Estão atrás da santidade de Chico. Chico é uma pessoa que fez o trabalho dele. Nós é que estamos devendo fazer o nosso. Então, é possível fazer textos com críticas? É, mas se não levar em consideração o meio cultural, o simbolismo daquelas respostas, como é que você quer que Chico tenha uma linguagem científica? É difícil, é simbólica. Eu ainda estou tentando fazer isso. Quando eu pego lá o mecanismo da mediunidade, a página, um capítulo escrito por Chico e outro por Valdo, para ver diferenças, eu já começo a ver uma linguagem mais poética em Chico. Mas eu lhe digo, se Chico parasse e Valdo continuasse, a linguagem de Valdo ia ser simbólica, como foi depois quando ele criou a projectologia. Ele começou com a linguagem científica e depois ele foi para a linguagem totalmente simbólica. Não ia ser diferente, não. Luiz Jorge, rapaz, eu tô com uma pena, o programa da gente tá acabando, né? Mas vamos desdobrar isso futuramente, né? As questões aqui não conclusas, né? Mas, meu querido Luiz Jorge, olha, duas perguntas breves para a gente finalizar esse encontro da noite de hoje. Você lançou o teu livro, mas houve grandes obras da pandemia para cá, como a biografia de Bezerra de Menezes pelo historiador Luciano Clay, a biografia de Angelito Otteroli pelo querido Adair Ribeiro, as três obras, para mim, importantíssimas do Carlos Sete Bastos, Espírito sobre Investigação, Espiritismo sobre Investigação e as biografias de Kardec sobre investigação, e ainda uma obra de coautoria do Adair, o Carlos Sete e a Luciana, sobre a polêmica da Gênesis, né? A quinta edição da Gênesis, da polêmica aos fatos. Recentemente foi lançado um livro do César Perry, Charles Kempf e a querida Elza Rossi sobre o movimento espírita internacional. O César Perry já vem publicando obras sobre Leopoldo Cirne, né? Meu querido Luiz Jorge, né? Então, realmente,
no campo editorial, nunca a gente teve tantas obras brotando, né, relativas à historiografia, à pesquisa. É um momento novo, Luiz Jorge. Isso veio para ficar, na tua opinião, é um caminho sem volta? Bruno, isso é importante. Isso já é uma análise da pandemia. Então, se fosse um acadêmico analisando, isso, olha, a pandemia criou um espaço discursivo e as pessoas passaram a escrever memórias de alguém, do outro, tentando deixar registro dessa visão historiográfica do Espiritismo. Aí coincidiu com esse volume, Bruno, acho que a gente vai levar 20 anos para ter ideia do acervo dessas cartas e memórias de Kardec. Uns 20 anos, a não ser que use a IA para poder acelerar isso. Isso, para o movimento espírita, é o mesmo impacto que os manuscritos de Corão teve para o cristianismo e o judaísmo. Que só a gente foi compreender a época de Jesus por conta do manuscrito descoberto lá no início do século passado. Então, a gente está com a riqueza nas mãos, a produção está sendo excelente, mais ainda a produção acadêmica, Bruno. Saído teses e dissertações sobre Razão e Fé de Kardec de Brasil, o estudo sobre Chico também de Brasil, né, tem a de Gulão sobre o método de Kardec, a dissertação, e depois sobre do púlpito ao altar, falando esse arco da época de Kardec, do púlpito, né, das palestras ao altar na visão religiosa. Tem os estudos sobre a pressão do movimento espírita, tem de Rodrigo Farias, de doutora Angélica, doutora Adriana. Bruno, é muita produção que a gente vê é, que está acontecendo, e mais ainda vem a Daí, também que está fazendo o seu trabalho. Eu acho que Carlos Sete já já ele envereda também pelo lado acadêmico, então está mexendo com a academia. E a Daí disse uma coisa certa: a academia não sabe o que é o espiritismo. Por isso que na minha tese eu podia reduzir ela na metade. Mas eu fiz questão de ter uma parte histórica, desde a França, desde os Estados Unidos, França e Brasil, para quem lê parta já de um conhecimento. Que eu poderia dizer, leia a tese de fulano. Tudo bem, eu disse, eu reduzi muito. Eu reduzi 150 páginas na minha tese, que hoje tem 323, que era muita parte histórica sobre o dilema fé e religião, como é que isso ocorreu. Mas, no meio acadêmico, está chamando a atenção. E vai chamar quando a gente começar a trabalhar essa questão dos 72 milhões. Porque, normalmente, as teses diziam, a religião espírita, ela é a terceira religião do Brasil, mas é um traço. 1,8 é um traço. Qualquer movimento é nada. E eu coloquei isso na minha, chegou na banca de qualificação, uma pessoa disse, não pode ser assim. O espiritismo é importante, importante, aí eu mudei. Se eu vou achar essa importância. E achei pelos princípios espíritas, pelo consumo que a gente chama dos bens religiosos e espíritas. Porque do mesmo jeito que a gente tem 72 milhões de pessoas que aceitam alguns princípios espíritas, essa comunidade, ela demanda um tipo de literatura que nós, mais dogmáticos, não gostamos muito. Ela vai demandar romances, ela vai demandar livros de alta ajuda. Então, da mesma forma que ela consome os princípios, ela faz com que os espíritas produzam materiais que elas consomem. Aí vem o problema, né? Que a gente está vendo da qualidade. Bom, e a última e derradeira pergunta, Luiz Jorge, né? É uma pergunta, receba essa pergunta, que ela é feita com carinho a você, não é? Luiz Jorge Lira Neto, não é? O Espiritismo hoje, o meu querido e grande pesquisador, vê o Espiritismo como religião, mas a minha pergunta não termina aí. Houve um movimento, houve uma época que o Espiritismo ser religião, a palavra religião era para Luiz Jorge Lira Neto um palavrão, e eu encerro perguntando: Espiritismo é religião, Jorge? Tanto do ponto de vista acadêmico, ela é uma religião. Ela é uma religião letrada, com seus ritos, mitos. Você vai num centro espírita, você vê um cantinho sagrado ali, a sala do passe, a sala mediúnica, é reservado. Você tem que ter toda
uma questão mental, que são as nossas preces. Então, tudo isso é um sistema de religião. E no campo doutrinário, ela é uma religião. E para mim é. Porque é uma forma de ligar a Deus, é uma forma de rever seus conceitos éticos. Você pode fazer o Espiritismo só uma filosofia de vida? Pode. Mas assim, Bruno, eu me ligo muito com grupos e com discussões dos chamados laicos, porque eles me dão Perfeito. ferramentas analíticas para poder a gente. E é engraçado, porque quando a gente conversa com essas pessoas que são mais clássicas, né, laicas, você vai ver que o sentido religioso lá está. O que é que eles não aceitam? Essa dependência com relação aos espíritos, a forma de linguagem e reverências santificadas. Isso eles são, a maioria toda são contra. E tem outros não, que dizem, não tem nada de religião, e eu provo, pode provar. Se você pegar um outro sistema de análise que não seja o sociocultural, aí você pode ir atrás de um sentido da ciência física, biológica, química, e o que é o que vai. E o Espiritismo está entrando nessa área. A Universidade Federal de Juiz de Fora tem um núcleo de estudo saúde e espiritualidade que está tratando de três aspectos em pesquisas científicas, com protocolos científicos, de exatas quase, né? A parte ligada de exatas, protocolos, a psiquiatria, né? Com lembranças de vidas passadas, mediunidade, é isso, sinais de nascença no corpo e fenômenos de quase morte. Estão com protocolos e estão solicitando no Brasil, quem tiver uma experiência dessa, entre em contato para eles fazerem as pesquisas. Então, já está na universidade, seja no campo de ciências humanas, tipo sociológica, antropológica, seja na área da filosofia, com a filosofia espírita, inclusive eu debato isso, que o espiritismo tem uma teologia espírita, teve até um curso de teologia espírita, e tem uma um pensamento filosófico espírita, que é muito trabalhado por Schubert. Então tem campo para quem quiser. É uma doutrina consoladora que consola esse arco dos laicos aos mais religiosos, os tenguistas. Está tudo dentro das possibilidades. Bom, o Luiz Jorge, quando está com esse pessoal laico, ele deve pensar, né? Você sou eu amanhã. Né? Eu sou eu amanhã. É muito Jorge, rico. quero lhe convidar nesse momento aqui agora, né? Ante a sua resposta, para um ato religioso, né? Jorge, podia fazer a oração final? Isso é interessante, né? A gente diz, Espiritismo é só ciência, como uma era que as reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas começavam. Uma prece, evocando os nossos mentores do plano espiritual, porque somos espíritas e eles fazem parte da nossa vida, da nossa vivência. Então é no momento que nós vamos usar o sentido religioso, a conexão com Deus, intuindo e agradecendo ao plano espiritual por tudo e por todos o carinho e a missão de nos incentivar ao caminho da ética, do bem, da boa convivência, ouvindo os contrários e absorvendo aquilo que é de melhor na existência, que é a amizade. Muita paz para todos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, então quero agradecer a todos, né? E de antemão, quem sabe, fui bafejado aqui, viu, pelo meu guia espiritual, Manezinho, Manezinho é meu guia espiritual. Quem sabe um programa, eu com Luiz Jorge Lira Neto, né? Uma vez no mês, né? Uma tertúlia fraterna. Vou fazer uma proposta a ele, ver se o passe a gente tem condições de adquirir o passe de Jorge aqui para o canal, né? Quero dedicar esse programa à minha mãe Eva, mamãe que se encontra na vida espiritual esse mês de novembro. Eu fiz 59 anos, esse mês que se encerra hoje. Mamãe, gratidão pela oportunidade da reencarnação
Estou aqui com um amigo que no enterro do corpo físico de minha mãe usou a palavra naquele fatídico 5 de agosto. Você se lembra disso, né, Jorge? Então, gratidão, divulguem, porque foi uma das melhores entrevistas que esse canal já fez. Né? Jorge, um abração. Beijo. Beijo lá, mano. Um abraço, Jorge. Valeu. Obrigado, Bruno. Tudo de bom.